Que o nome do Senhor seja glorificado. Nós vamos dar início ao nosso Gruta desta quarta-feira com um monte de novidade, né, gente? Um monte de novidade. Nós estamos fazendo agora por outro aplicativo, o Meet. Vamos fazer um teste. Se caso der errado, vocês oram para que dê errado só depois que falar amém. Ok? Nós temos um monte de novidade hoje, né? Não somente aqui com um novo aplicativo, mas a Adriana também, né? Hoje fez corda, né, Adriana? Corda de quarta-feira. A corda de Nagarrama está se adaptando para durante a semana. E foi uma benção, André? Como é que foi? Olha, assim como a gente já tinha conversado e a gente se organizou, todos vieram, todos participaram. E assim, eles são bem animados, sabe? Pra gente ter se adaptado à folga deles, né? Legal. Já no primeiro dia a gente a gente já até combinou como que vai ser a última corda do mês. Que legal, legal. Eles estão animados. Que bom, que bênção. A gente adaptou para o horário de Nagarrama, né, que tem muito 5-2, e todo mês a gente vai estar adaptando, né, Dri? Sempre que possível para poder reunir todos a comunidade, a nossa comunidade ali em Nagarrama, porque fica dispersa. Como a corda no sábado ficava dispersa, então nós adaptamos para a quarta-feira. Então esse mês vai estar às quartas-feiras. E já deu um resultado bem positivo aí, em nome de Jesus. Amém? Então a gente está tentando melhorar, queridos. Tentando melhorar nosso trabalho, tentando melhorar a nossa disposição em servir, né? Então tudo isso mostra aí o interesse da gente poder pregar o Evangelho e poder levar adiante aquilo que nós temos aprendido como doutrina básica de fé, que é a proclamação do Evangelho e que é o amor ao próximo, né? Ok? Então, glória a Deus por isso. Outra novidade é a Tieco, que descobriu que está com hérnia de disco. É isso, Tieco? Novidade bem ruim aí, né? Negativa. Tieco, pode falar aí pra gente. Fala aí que nós vamos estar orando por você, tá? Então, eu tô com hérnia de disco. Então, nós vamos estar orando pela Tieco. Aí já pode pedir umas dicas pro Levi, porque o Levi já tá expert em hérnia de disco. Ele vai te apresentar o professor que eu apresentei a ele. E aí você pode segui-lo no YouTube e fazer a série de exercícios que vai te ajudar a reequilibrar a sua coluna, né? Não, Levi? Cadê o Levi? Levi. Levi foi ver o nenê. Tinem, tá aí, Tinem? Tá conseguindo acompanhar aí? Alô? Será que metade ficou? Vai, jogo? Tá. Todo mundo tá acompanhando aí. Se tiver alguma intercorrência, por favor, nos comunique, tá? Se tiver alguma intercorrência, alguma dificuldade, avisa a gente no Messenger, coisa desse tipo. Vamos dar a outra questão, querido, uma notícia também muito chata aí, e eu espero que essa não me atrapalhe aqui na pregação do Evangelho, que ela diz respeito a mim, né, a minha pessoa. É que eu perdi minha prima. Minha prima, ela vinha doente há algum tempo, né? E eu creio que não vai me atrapalhar, porque a gente vai estar colocando na mão de Deus, pedindo graça para Deus, mas eu realmente fiquei bem triste, né? Hoje, eu recebi essa notícia hoje, e eu perdi ela. A gente perdeu a Mônica, né? Ela veio a falecer, não em decorrência do tratamento de câncer, mas não em decorrência do câncer, mas de causas desconhecidas até o momento, né? Ela inchou demais e nós não sabemos o que realmente veio a acontecer com ela, né? Nós estamos ainda esperando uma
uma resposta lá de Marília, né? Infelizmente foi uma perda muito grande pra gente, porque a Mônica era uma pessoa muito querida por nós, né? Uma prima muito chegada, eu cresci com ela, né? A gente cresceu junto, minha mãe e minha tia eram muito próximas, vizinhas a vida toda, então eu vivi na casa dela. Então, por mais que eu sabia e que eu já soubesse da situação, realmente é um pouco triste, né? Um pouco bem triste, né? Mas a minha oração é que Deus possa estar consolando todos os familiares em Marília e que a gente também possa estar vendo o resultado disso e o plano de Deus nisso tudo. Sem contar, Vanessa, você tem alguma notícia daquela amiga que nós estivemos orando? Nós oramos ontem. Estava tentando abrir o áudio, desculpa. Ok. Então, o estado dela segue da mesma forma. Os médicos ainda não deram uma posição. Não, daí falaram que ainda não pode dizer nada porque ela está no mesmo estado ainda. Não teve nenhuma alteração. Nenhuma alteração, isso mesmo. Aí segue ainda sem nada. Sim. Hoje eu vi a menina dela. Sem nenhuma... A menina dela não sabe de nada, né? Uhum. Tem 5 anos, é amiguinha da Ayla, né? Uhum. Nossa, uma dó, ela veio, tia, toda feliz, né? Que eles não contaram pra ela ainda. Sim, difícil, né? É triste, né? Quando tem criança assim pequena, é difícil. É realmente complicado. É Isis, né? Isis. Nós vamos estar orando por ela de novo. Vamos orar, irmãos, pra gente dar início e pedir para Deus graça aí nisso tudo, né? Nós temos um nome. Eu quero que você levante um clamor aí na sua casa. Clamor aí pela minha família, pela família da Isis, né? Pela coluna da Tieco. Um clamor aí de agradecimento também pela corda de Nagarrama, que conseguiu ter um bom resultado, uma boa resposta hoje. Então vamos estar levantando nosso clamor aí, né? Eu vou estar orando aqui e você ora aí na sua casa em nome de Jesus. Senhor Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, mesmo que nós tenhamos tantas notícias assim preocupantes e outras assim bem entristecedoras, Deus, mas nós sabemos que podemos confiar na tua graça, sabemos que podemos descansar no Senhor, sabemos que nós temos a certeza de que o Senhor está perto em momentos como esse. A tua palavra nos garante isso, que o Senhor é um Deus de perto e não é um Deus que fica à distância, é um Deus que está sempre conosco, um Deus presente, um Deus que mora em nós. Então nós clamamos a Ti, Pai, pelo Teu consolo, pelo consolo que suplanta, que suplanta todo sofrimento, que suplanta toda dor. Nós clamamos pela vida da Isis, que ainda tem essa esperança, que ainda tem como se agarrar a isso, essa possibilidade de um milagre, que o Senhor possa revelar o Teu milagre na vida dela. Nós clamamos a Ti, Deus, que o Senhor tenha misericórdia dos familiares, dos entes. No entanto, nós continuamos orando, Deus, por aquilo que o Senhor sabe, que o Senhor revele a Tua vontade, venha sobre nós a Tua vontade, a Tua soberana vontade, para que o Teu nome, de alguma maneira, Pai, seja na vida ou na morte, possa ser glorificado nesse quadro, em nome de Jesus. Console o coração dos filhos, console o coração dos familiares e esteja, Deus, de alguma maneira, Senhor, dando sabedoria para os médicos para poder trazer um tratamento que possa trazer a cura, e não somente a sabedoria dos médicos, mas usando, Deus, o poder do Teu Espírito Santo para de alguma maneira reconstruir o cérebro, reconstruir, Deus, as células neurais, reconstruir, Deus, tudo aquilo que foi danificado por esse acidente vascular cerebral. Pai, nós pedimos isso em nome de Jesus, clamamos pelo consolo do Senhor sobre a minha casa no Brasil, que está atribulada pela perda da nossa prima, da nossa familiar, que o Senhor possa estar consolando os corações ali, consolando as famílias, consolando os parentes mais próximos,
aqueles que sofreram com um quadro de doença, de enfermidade, vendo o sofrimento, que o Senhor possa revelar o teu consolo de maneira graciosa, em nome de Jesus. Nós clamamos também pela Tieco, pedimos a Ti, Pai, que essa novidade, ela seja rejeitada na vida da Tieco, em nome de Jesus, que essa hérnia de disco, Deus, possa ser curada, em nome de Jesus, que nenhum mal venha sobre a vida dela, que ela possa ser restaurada, que ela possa ser renovada no poder do Teu Espírito Santo, e que não haja um dano maior, Pai, nenhuma sequela maior por causa dessa hérnia, Pai, mas que essa hérnia possa secar, que ela possa viver também um milagre como viveu o Levi, que ela possa controlar a dor, que ela possa restaurar as atividades dela, Pai, em nome de Jesus, que ela não tenha nenhum dano nesse sentido. Nós clamamos também pela nossa irmã Rosa, que está aí em vias de internação, em vias de cirurgia. Senhor, revela a Tua vontade, Pai, não permita que nada passe desapercebido aos olhos dos médicos, mas que a Tua mão poderosa possa estar revelando e mostrando aquilo que realmente tem acontecido com a nossa irmã, Pai, em nome de Jesus. Que Teu Espírito Santo não permita, Deus, que nenhum mal venha sobre ela e que ela possa estar segura nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Nós clamamos a Ti, Pai, no amor que o Senhor tem provido, Deus, sobre nossa comunidade, no amor que o Senhor tem provido, Deus, sobre cada um desses amados, que nós clamamos, Pai, com um sentimento de que o desejo do Senhor seja feito, promovido na vida desses amados, e que o amor do Senhor seja manifesto em nome de Jesus. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu vou tentar ser bem breve, só fazendo a continuação da meditação da semana passada, sobre a questão do amor, né? O amor só conhecia em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente, fala a toda a gente, Cristo revela o seu viver. Amém? Esse é o amor que nós seguimos, o amor que não é cantado em canções, que não é cantado somente nas letras das músicas, mas é um amor vivido na prática, no dia a dia, vivido na transmissão, na comunicação entre nós, na nossa ligação de alma, de espírito, junto com o Espírito de Deus e na unidade do corpo dele, como nós vimos. O amor é um imperativo, é uma ordem que nós devemos cumprir. Eu creio que nós temos 3 grandes dificuldades que nós precisamos superar quando se trata do amor, tá? 3 grandes dificuldades. Eu vou falar dessas 3, mas é lógico que alguém que possa estar ouvindo a posterior, e se você ouvir a posterior pelo YouTube, você pode deixar um comentáriozinho, um like ou um dislike, não tem problema, né? Pra gente aí ter um feedback. É lógico que quem pode estar ouvindo depois pode falar assim, pô, mas tem muito mais do que esses 3 problemas. É evidente, o que eu enxergo nesse momento e o que eu consigo visualizar são esses 3, e se tiver mais algum tipo de problema que nós precisamos superar com relação ao amor, você pode deixar aí escrito e nós vamos estar meditando nisso também. Quando a gente fala de amor, nós precisamos superar primeiro o problema da indiferença, tá? Indiferença. A indiferença. Por que o problema da indiferença? Porque o amor, querido, ele não é indiferente. Ele, na verdade, ele é diferente e nos torna diferente. Todo aquele que ama se preocupa e se dirige assim. Estou gravando, Levi. Estou gravando. Obrigado. Era isso? Estou gravando. E se dirige a outra pessoa. Quem ama, ama alguém. E toda vez que nós sofremos uma onda de indiferença, de insignificância ou de
de autoproteção numa sociedade perigosa, e que é muito comum numa sociedade perigosa a gente se autoproteger, a gente está cometendo um não amor, certo? Eu só estou citando, depois nós vamos ver isso na Bíblia, tá? Não somente isso, mas nós vamos estudar a questão do amor aí e dos perigos dele, ou dos perigos que nós corremos de perder o nosso amor no percurso desse processo todo. Então, o primeiro problema, o primeiro grande desafio a ser vencido, em se tratando do amor, é o sentimento de indiferença que nasce dos nossos corações em decorrência de uma vida muito centrada no eu. O eu, ele é o centro da nossa existência. Então, se eu preciso servir a mim, eu não vou estar disposto o suficiente a servir outros. Então, é natural isso, no homem natural, o desenvolvimento da indiferença ou desse distanciamento das pessoas. Por isso que é mais fácil você colocar um sistema de lockdown e de distanciamento do que um sistema de acolhimento. Se nós tivéssemos uma pandemia às avessas, eu acho que teria muito mais difícil a gente colocar todas as pessoas dentro de um único lugar do que separar elas. Você consegue compreender? Se a gente tivesse que passar uma temporada se protegendo todos dentro de um único lugar, nós iríamos fazer por medo da morte, mas não por disposição do coração. Para algumas pessoas a pandemia calhou e ajudou a fortalecer a ideia da indiferença e do distanciamento. Quanto mais distante, melhor para mim. Eu não estou falando que essa é uma regra, mas é uma doença que é muito natural e comum nos nossos dias. Vocês conseguem visualizar algumas situações desse tipo? Se vocês conseguem visualizar algumas pessoas, alguns exemplos, algumas coisas que aí em algum momento você viveu e viu, vai fazendo essa ligação aí, tá? Outro problema que a gente tem em se tratando do amor, falando do amor no sentido cristão, é o problema do falso amor. Eu vou chamar de desamor, tá? Do desamor. O que é o falso amor? É aquela ideia de a gente amar, mas esse amor ele não está sustentado na prática. É um falso amor. É um amor que é falado, ele é cantado, ele é expresso, ele é dialogado sobre, mas na prática esse amor ele fica distante do ideal. Então esse é um desamor, é um amor que não existe. E um terceiro problema que nós poderíamos colocar aí é o amor platônico, que não é bíblico, mas ele é muito comum no meio da humanidade hoje, que é o amor assim: eu amo tanto que eu quero destruir. É mais ou menos assim: eu amo tanto que eu quero só para mim. É o amor em excesso. Ele excede, ele toma conta da outra pessoa. É muito comum ver esse tipo de amor, não vou chamar de platônico, né, mas eu vou chamar ele de como que era mesmo? De indiferença, desamor e de amor de possessão, que a gente tenta possuir as pessoas que estão à nossa volta e criar e gerar uma pequena ditadura, ou um pequeno domínio, um pequeno reino nosso, um pequeno reino pessoal, porque a gente se afirma nessas pessoas, ok? Você está entendendo? Está conseguindo visualizar mais ou menos aí as problemáticas que nós enfrentamos como sociedade ou como pessoas? São problemas que a gente pode discutir com mais ênfase, mas agora eu quero citar eles, porque é o seguinte: por que nós temos esses problemas? Por que você acha que nós temos esses problemas? Nós temos esse problema porque nós temos o amor. Por que nós temos o amor? E aí eu gostaria de chamar a atenção, querido, para uma coisa muito interessante, que assim, você olha para um criminoso, ou para um bandido, ou para um político que
que rouba, ou para qualquer tipo de pessoa, e você olha para qualquer tipo de pessoa e aquela pessoa, em algum momento da vida dela, ela é capaz de amar alguém mesmo que ela prejudique outras pessoas. Você já parou para perguntar ou para pensar por que a pessoa consegue amar mesmo ela sendo tão ruim daquele jeito? Ou se aquela pessoa que é tão ruim daquele jeito ainda consegue amar alguém e ser amado por alguém? Não é uma incongruência, uma questão interessante de se pensar? Porque assim, por mais que a pessoa seja um criminoso, e aí eu só não... mesmo uma pessoa de alta periculosidade, ela é amada por alguém. Ou ela é fruto do amor de alguém. Alguém ama aquela pessoa. Em algum momento da história. É muito difícil você não encontrar uma pessoa que nunca foi amada. Você está entendendo? Está compreendendo? Está acompanhando? E isso acontece porque o ser humano foi criado dentro dessa capacitação de amor. Deus criou o ser humano dentro da esfera do amor e capacitou o ser humano para amar. Uns amam com muito mais, com um amor muito mais puro, e outros amam com um amor muito mais contaminado, digamos assim. Então, o nosso trabalho hoje é tentar depurar esse sentimento dentro de nós para transformá-lo ele numa ordem. Então nós precisamos enxergar o que deturpa o amor. Porque todos nós somos capazes de amar. Todos nós somos capazes de fluir no amor. E se nós não fluímos no amor, tem alguma coisa que não está muito bem. Então o que está acontecendo e quais são os perigos que estão à nossa volta e que de alguma maneira podem estar exercendo alguma influência e tornando aquilo que foi feito em Deus, criado em Deus e transmitido para a gente, impedindo ele de ser usado da forma que Deus deseja. Aí eu quero colocar em paralelo duas questões importantes. Em primeiro lugar, o diabo ele tem a função de seduzir o nosso amor. Você pode marcar isso. O diabo tem a função de seduzir o nosso amor. Tudo que o diabo faz é te seduzir. E Deus? Deus tenta potencializar e usar o nosso amor. Ok? O diabo tenta seduzir o nosso amor, mas Deus tenta potencializar e usar o nosso amor. Potencializar e usar o nosso amor. Marca essas duas palavras. Por quê? Porque nós precisamos crescer em amor e usar o amor. Por quê? O diabo tenta seduzir, mas Deus tenta potencializar e utilizar o nosso amor. A ênfase hoje é tentar ver esses perigos de seduções que nós temos à nossa volta e potencializar o nosso amor no Senhor, evitando esses riscos que nós temos à nossa volta. Amém? Todos estão acompanhando? Nós precisamos ser muito mais capazes de amar. Se nós temos uma ordem de Jesus, nós precisamos buscar a capacitação de amar. Em Coríntios 13, né? Eu sempre confundo 1 Coríntios ou 2 Coríntios. Eu acho que é 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13. Ele fala sobre o dom mais precioso que é o amor. E nós precisamos buscar esse dom. Esse dom precisa abundar em nós, queridos. Se você puder marcar isso, olha, você pode ter todos os dons, mas o dom de amar precisa abundar em você. Precisa abundar em nós. Amém? Potencializado em Cristo, energizado no Espírito de Deus, para que a gente não viva a indiferença, o desamor e o amor de possessão, que são os riscos, que são os desvios de um amor seduzido pelo diabo. Esses três problemas são seduções do diabo, que vai manipulando
vai formando, vai formatando um amor que não vem, que não é depurado em Deus, e assim a gente vai vivendo um amor estranho, diferente daquilo que é o plano de Deus. Amém? Você tá junto comigo? Então vamos lá. 1 Coríntios 13 fala o seguinte. Vamos lá. 1 Coríntios 13 é o primeiro texto que Paulo fala para a comunidade de cristãos em Coríntios. Então é para crente. Quantos acharam? Diga não dá para dizer, né? Então vamos lá. Vou ler, tá? Você vai procurando aí. O capítulo 12 está falando de dons, e ele fala assim no verso de número 31. Entretanto, depois dele explicar todos os dons, busquem com dedicação os melhores dons. E aí ele vai especificar um capítulo, ele vai dedicar um capítulo para falar do dom do amor. Aí ele fala o seguinte: passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Vocês querem conhecer a Deus? Todos os dons são importantes. Todos eles. Mas eu quero passar a mostrar um caminho muito mais excelente. Existe um caminho muito mais nobre e muito melhor do que ser usado em todos os dons. E ele vai passar a falar desse dom, que é o dom do amor. É muito mais excelente. E aí ele vai falar o seguinte: ainda que eu fale a língua dos anjos ou dos homens, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. O que ele está fazendo? Uma comparação com o capítulo de número 12, que ele está explicando todos os dons. Nós buscamos dons, mas o dom mais excelente a ser buscado, que é o caminho muito mais alto e muito mais elevado, é o dom de amar uma pessoa. Esse é o dom mais excelente. O dom de conseguir amar como Jesus amou. E ele está falando isso. Muitas pessoas, elas são capazes de ser usadas por Deus, mas elas são incapazes de amar o próximo. Elas são capazes de profetizar, elas são capazes de curar, elas são capazes de fazer isso sem ter um mínimo de amor, ou ter um amor muito superficial e às vezes até frio. Entendeu? Então o primeiro ponto de partida é que todas as coisas que Deus nos dá, elas são maravilhosas, mas cumprir o mandamento de amar é um caminho muito mais excelente, visto por Paulo como um caminho tremendamente excelente. E aí, se a gente ama, todas as coisas vão funcionar da melhor forma possível. Então, o primeiro aspecto aí que a gente precisa dedicar ao nosso coração é que, quando nós vivemos na corda ou numa comunidade, nesse ajuntamento de pessoa, o que vai ficar evidente em nós é a nossa capacidade de amar uns aos outros. Às vezes a gente vai ter menos e às vezes a gente vai ter mais. O que a gente não pode é estacionar, estagnar, mas a gente precisa intensificar a busca, porque é um caminho muito mais excelente. Você está entendendo? Tamo junto? É por isso que a gente, quando está vivendo em comunidade, a gente tem conflito. Toda comunidade tem conflito, mas é no conflito que a gente vai provar e desenvolver, desempenhar o dom mais excelente, que é o dom do amor. Através de perdoar, através de sustentar, através de servir, mesmo quando a gente não quer fazer. Por quê? Porque a gente ama. É que nem um filho que acorda de madrugada. Mãe nenhuma quer levantar de madrugada, mas o filho chorou, quer mamar, levanta a zambemba, batendo a cabeça na porta, atropelando os outros pelo meio do caminho, mas levanta e vai lá dar de mamar para a criança. Por quê? Porque mãe ama. E é uma noite, é 2 noites, é 3 noites, é 4 noites, é 5 noites, é mês inteiro, é o ano todo. De vez em quando dá um bicudo no rim do marido para ver se ele vai no lugar, porque o marido
ele precisa ser lembrado que precisa amar as coisas, porque o marido tem dificuldade de amar. O amor do homem é um pouco diferente do amor da mulher. O amor do homem é numa caixa, então ele não está misturado com os outros fios. Então até o homem chegar naquela caixa já acabou a noite, já deu hora de acordar. Ele é difícil de chegar nas caixas. Enquanto está acordado, imagina quando está dormindo, né? Então não teve graça, né? Mas o que eu quero que você entenda, querida, é o seguinte, é que o amor paterno, o amor materno, o amor que nós temos pelos nossos filhos, ele é um amor que suplanta toda a dificuldade, que suplanta toda a dor, que suplanta toda... Tem limite, lógico que tem limite, às vezes a gente quer engolir a criança, a gente quer jogar pela... Não fala isso não, que isso aí é pecado e vai pro YouTube, misericórdia. Mas a gente quer corrigir, a gente quer... Porque o filho está fazendo algo que a gente não quer, mas a gente ama. E dentro da comunidade é assim, a gente não quer fazer, mas a gente ama. E a gente tem na oportunidade de não fazer e fazendo, cumprir com o dom do amor, porque nós fazemos por amor. Certo? Compreendeu até aí? Estamos juntos até aí? Ok? Então, do ponto de vista do mandamento, do mandamento de Deus, ou do imperativo de Deus, o amor precisa ser buscado por nós como um dom diante de Deus, para que a gente possa cumpri-lo com excelência. Ele precisa ser buscado. Nós precisamos buscar de Deus esse dom de amar. Amar, 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 amar. Amém? Ok? Tranquilo até aí? Aí vamos lá para as nossas dificuldades. Se por um lado Deus quer potencializar e quer usar o nosso dom, quer usar o nosso amor para a construção dele, por outro lado o diabo está tentando nos seduzir, para tentar nos distrair e nos jogar para longe desse amor. Eu gostaria que um irmão pudesse ler 1 Timóteo capítulo de número 6, verso de número 10, para a gente poder ver um artifício do diabo aí nessa sedução. Amém? Pode ler, pastor? Pode ler. 6:10, né? Isso. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviam da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Sim. Então vamos lá. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que a raiz, o amor ao dinheiro, ela é a raiz de todos os males, e alguns até se desviam da fé. Veja bem, irmãos, eu não quero entrar no mérito aqui daqueles que acreditam que uma vez que Jesus iluminou, vai ficar iluminado até o final. Mas o fato é que o apóstolo Paulo está dizendo que algumas pessoas no meio do caminho se desviam da fé por causa do amor e do apego ao dinheiro. E o dinheiro, meu Deus do céu, miséria, né? O dinheiro é uma coisa assim, que a gente está dentro de um sistema que não vive sem. Essa relação com o dinheiro, ela é muito perigosa e muito complexa. Por quê? Porque o diabo está aí usando esse artifício para poder iludir, enganar e ludibriar. É muito mais fácil eu mostrar que eu te amo se eu chegar com 100 doletas, 100 notas de doleta para você amanhã. Não é muito mais fácil? Olha, eu estou aqui para provar o meu amor por você. 100 mil. Todo mundo vai se sentir amado assim. Não é? Difícil é você amar e provar que você ama dando sua vida. Porque essa ninguém está pedindo. Você está entendendo? O que todo mundo está focando em ter não é o que a gente precisa ter, na verdade. A gente está focando nos adereços da vida. A gente precisa de companheiro, a gente precisa de ganhar por como tem um termo que fala, eu esqueci esse termo, perdão, irmãos. Ganhar por estar agregando valores no meio de pessoas, né? Então, assim, a sociedade, ela tá focada na falta,
na falta do dinheiro, na falta do recurso. E é muito mais fácil alguém dizer que ama dando esse recurso. Eu não estou falando que a gente não tenha que dar. Se a gente tiver condições de dar e tiver em condições de fazer, façamos. Mas não vamos fazer... como tem um ditado no português, é tampar o sol com a peneira. Eu tiro do meu aqui para pôr no seu aí, e aí pronto, quebra o meu e o seu também vai quebrar logo mais, né? Então, assim, o que a gente precisa estar focalizado é que o amor ao dinheiro, e aí não no sentido de de ter ou de não ter, mas assim, a servidão ao dinheiro. Quanto mais eu tenho, mais eu quero ter. E isso vira um monstro de boca aberta, que não é um saco sem fundo, é aquele chamado saco sem fundo. Quanto mais eu tenho, mais eu quero ter, e quanto as oportunidades que eu tenho de servir a Deus, eu acabo abrindo mão, eu acabo deixando para trás, eu acabo deixando de fazer, por causa que eu preciso ter mais recursos. E esse amor ao dinheiro, ele é um grande instrumento do diabo, porque o diabo sabe, e nós temos dificuldade. Ele sabe que nós temos dificuldade de lidar numa vida sem dinheiro. Essa é a grande verdade. Toda a estrutura que nós vivemos, ela depende de dinheiro. Amanhã você vai levantar para trabalhar e precisa de gasolina. Suas contas não param. Como que nós vamos fazer com tudo isso? Confiança em Deus, porque é o Senhor que supre todas as nossas necessidades. Amém, queridos? O Senhor fez sair dinheiro da boca do peixe para Pedro, ele vai fazer com que o nosso suprimento chegue até nós dentro da nossa necessidade, porque nós confiamos nele. E aí, o próprio Jesus vai dizer em Mateus, capítulo de número 6, verso de número 24, que não tem como a gente servir a dois senhores. Esse dinheiro apresentado por Paulo a Timóteo, ele se transforma numa divindade no capítulo 6 de Mateus, e ele fala, não tem como servir a dois senhores. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve às riquezas. Então, assim, do ponto de vista da palavra central do Mateus capítulo 6, a palavra é serviço. Ou nós servimos a uma estrutura de riqueza e de ganância. Quanto mais eu tenho, mais eu quero ter. E aqui eu não estou dizendo que você não tenha que ter planejamento, e não tenha que ter sonhos, e não tenha que ter um trabalho, tá? Porque tem gente que acaba entendendo nos extremos. Como eu não preciso ter, você vai fazer que nem Tolstói, que renegou a vida, um poeta russo que renegou a riqueza para poder viver a graça de Deus, e chegou no final da vida dele, ele viveu como andarilho, mendigo, e chegou no final da vida dele, tudo que ele viu é que a graça de Deus não se manifesta no fato de você negar todas as coisas da terra, mas se manifesta no amor de Deus e na capacitação de Deus de você ter todas as coisas, e mesmo tendo todas as coisas, você negá-las por amor a Ele mesmo. Então, Deus manifesta a graça dele, mesmo a gente tendo todas as coisas, e assim, mesmo tendo todas as coisas, desejando o amor dele. Outro texto para a gente ir bem rapidinho, outro irmão aí que pudesse ler 1 João capítulo de número 2, verso de 15 a 17, para a gente poder meditar nesse sentido. 1 João, lá no finalzinho, 2, do 15 ao 17. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida. Tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Amém. Então, o que o apóstolo João está dizendo? Não amem o mundo. Vivam no mundo, tenham as coisas que tem no mundo, mas não ame, não se apeguem, não espere nada além do que a gente tem, porque o que a gente vai ter é isso aqui, queridos. Um pouquinho de uma condição melhorada, num período um pouquinho melhorado, num período um pouquinho piorado. E aqui eu gostaria de fazer um alerta, o seguinte,
que quando a gente está numa situação apertada, a gente perde a cabeça. Não perca a cabeça não, porque isso também pode ser uma manifestação de amor à sobra. Porque quando tá bom, a gente não perde, mas quando tá faltando, a gente começa a perder a cabeça. Então, é aquele negócio, amor à sobra. Quando tá sobrando, tô amando. Quando tá faltando, tô odiando. Então, a gente precisa equilibrar isso. Na falta e na abundância, tudo provém de Deus e tudo vai para Deus. 1 Coríntios 10:31 que fala, né? Quer comais, quer bebais, façais qualquer coisa, façais para a glória de Deus. Tem gente que está assim, trabalhando o mês inteiro esperando o dia do Kyrio no Nietzsche, né? Fala aí, Dri, como é que fala isso aí? Kyuriobi. Para índio, Kyrio no Nietzsche. Mais ou menos assim. Kyuriobi. Tá todo mundo esperando o dia do salário. Trabalha o mês inteiro. Gente, olha, chega o dia do salário, a decepção. Ai, meu Deus do céu, não quer encontrar mais ninguém na frente. Não fica decepcionado, não. Vai passar. O outro mês vai entrar e você vai esperar o Kyuriobi de novo. E assim vai de mês em mês. Agora, se você viver para a glória de Deus, você não vai precisar do Kyuriobi para ficar feliz, ou o dia do seu salário. Tudo que vier vem de Deus e a gente dá glória a Deus em tudo. Amém? Se vir apertado esse mês que vem vai vir melhor. Vai ter momentos de alta e vai ter momentos de baixa na sua vida. Não se desespere por isso. Não perca a esperança por isso. Tem gente que está perdendo a esperança por muito pouco. Amém? Vai vir, vai dar certo. Creia, o Senhor vai suprir a sua necessidade. Não ame as coisas deste mundo. Não ame o que tem nele, né? Desfrute, viva. Pode tomar um Starbucks, pode, a não ser que tenha algum risco de coronavírus, não vai não, porque senão domingo você não pode ir na igreja, né? Então assim, você pode, você deve usar o que tem? Deve, pode usar, mas se não tiver também, não se entristeça. Amém? Não se desespere. Ok? Vamos lá para continuar aqui, já vou encerrar. O próximo texto é o texto de João 3,19. Alguém poderia ler para a gente? Amém, eu vou ler. 1 João, né? Isso. Não, João 3. Não, João. Ai, João. Meu Deus, estou no 1 João. Volta lá no Joãozão. Eu vou voltar no João. 3:19, né? Isso. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Isso. Na minha tradução, Vanessa, está assim: este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. É um pouquinho, então tá bem parecido, né? Veja bem, o que o diabo usa? O diabo usa o poder financeiro e o diabo usa toda a ostentação do mundo. É uma coisa casando com a outra. Quanto mais eu tenho ostentação e mais eu posso consumir. Tem gente que quer ficar rico, sabe? Eu ouvi um caso de um judeu falando que o judeu ele não pensa em ficar rico simplesmente para chegar num hotel e falar pro atendente pegar a mala dele e jogar uma nota de 10 mil ou de 100 mil nas costas do atendente. Ele fica rico para ajudar a comunidade dele. É a mentalidade judaica, né? Então, assim, quando a gente pensa em ficar rico, a pergunta é: por que ficar rico? Por que eu quero ficar rico? O que eu vou fazer com esse dinheiro? Será que eu tenho a mentalidade judaica, a mentalidade cristã, a mentalidade bíblica do que fazer com esse dinheiro? Se Deus me pedir um montante, eu vou estar capaz de dar esse montante que Deus quer de mim? Às vezes vai ser um montante alto, como o pastor Jeremias Pereira tinha acabado de receber. Ele fala isso aí, que ele foi convidado para pregar numa igreja. E eu vou falar bem rapidinho para não perder aqui o tempo, né? Porque senão depois fica muito comprido.
Mas ele tinha acabado de receber, estava com o salário no bolso ainda, e ele tinha saído para pregar nessa outra igreja, e o Espírito Santo, no meio do louvor, na hora do apelo, falou assim, olha, dá esse dinheiro aí. Aí ele falou assim, não, isso não é de Deus não é possível. Isso aí deve ser do diabo. Começou a amarrar o Satanás, mas aquele peso no coração dele, como é que eu vou dar meu salário que eu acabei de receber? E aí ele, esse peso no coração, o Espírito Santo falando com ele, e ele, não é de Deus, eu vou tirar uma prova, vou falar com a minha mulher. Como minha mulher é mais segura que eu tenho certeza que a minha mulher vai falar que não é para eu dar, que isso é coisa da minha cabeça. Então eu vou falar com ela e ela vai me aconselhar como voz de Deus. Aí diz que ele cutucou a esposa dele, deu aquele cutucãozinho e falou assim, bem, estou sentindo um peso no meu coração. Ela falou, o que foi, homem? Eu sei lá, o Espírito Santo está falando para eu dar todo o meu salário. Aí ela virou para ele e falou assim, o diabo que não deve ser, né? Só deve ser Deus, né? Porque você está dentro da obra de Deus. O diabo não é, meu querido. O diabo não vai pedir dinheiro para a igreja. O diabo vai pedir dinheiro para ele. Então, se você está entendendo isso, vai lá e dá. E ele foi. Pegou o salário do bolso, o salário do mês, entregou naquela igreja que ele estava sendo convidado para pregar. Aí ele pegou e entregou. E aí o pastor compartilhando com ele no final do culto, ele falou, irmão, graças a Deus, peço perdão que eu não vou poder dar uma oferta para você. Foi mais ou menos assim, tá? Eu não sei se é nessa íntegra, faz tempo que eu ouvi ele falando sobre isso. Eu sei que ele falou, não tem problema. E ele falou assim, graças a Deus entrou uma oferta extra hoje, abençoada, porque nós já estávamos com as contas no limite, já estava passando, a gente ia ter problema, mas graças a Deus, Deus hoje supriu nossa necessidade, mas infelizmente eu não vou ter um valor razoável para te abençoar. Ele falou, não tem problema não, pastor, não tem problema não sei o que Deus abençoe a sua obra, e foi embora. E aí, passado alguns dias, um irmão liga para ele, e ele assim, meu Deus do céu, dei meu salário e agora? O que eu vou fazer? Jesus amado. Aí um irmão ligou para ele e falou assim, pastor, olha, Deus me mandou dar um valor para você. Eu não sei porquê, não sei por que carga d'água, eu sei que Deus me mandou fazer isso. E aí o pastor falou assim, irmão, faz o que Deus colocou no teu coração e seja o que Deus quiser. Ele não sabia o valor. Quando chegou, ele no culto de domingo, que ele encontrou o irmão só enfiou um envelope. Ele falou assim, deve ser um valor, uma oferta pequena, né? Uma oferta qualquer. Quando ele abriu aquele envelope, era o valor exato do salário dele que ele tinha dado na outra igreja. Exato. Sem tirar nem pôr. Sabe o que é exato? Exato. Certinho. Foi a prova que ele tinha que receber de Deus, que Deus está no controle da vida dele. E ele testemunha isso. Nós temos tido provas que Deus está no controle, e essas provas precisam ficar como experiência, porque nós estamos experimentando o que Deus está dando para a gente. Nós não podemos esquecer delas, porque o diabo continua usando o mundo, continua usando a estrutura do mundo para nos enganar e tentar seduzir o nosso amor de Deus para as coisas do mundo. Você entende o que o pastor está dizendo? Então, o texto que a irmã Vanessa leu, ele está falando o seguinte, que o amor ao mundo, o amor seduzido pelo diabo, ele tem peso de julgamento. Ele tem peso de julgamento. O julgamento é este. Qual é o julgamento de Deus? Se você não sabe qual é o julgamento de Deus, o julgamento é este. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. As trevas escondida por detrás do mundo e escondida por detrás da estrutura social, da estrutura financeira que os homens buscam diuturnamente viver. Amaram esse mundo. E este é o julgamento. Que a luz veio ao mundo, Jesus veio ao mundo, ele entrou no mundo, mas os homens foram amantes das trevas e não da luz, porque suas obras se revelaram más. Entende?
É aí que torna o peso do amor. Se o amor não for direcionado para aquilo que Deus quer, como o cumprimento do mandamento e o desejo de amar o próximo, como Deus quer, nós corremos um sério risco de não passarmos nesse julgamento de Deus, porque o amor, ele é o diferencial a ser julgado por Deus. E aqui nós precisamos tomar o cuidado. É nesse ponto que nós precisamos tomar o cuidado. Podemos usufruir de tudo, mas nós não podemos mudar quando não temos nada. Como Paulo disse, sei ter muito e sei ter pouco. Sei viver em abundância e sei viver na escassez. Porque tudo que eu tenho é para a glória de Deus e tudo que eu não tenho também continua sendo para a glória de Deus. Amém? Não podemos servir ao mundo. Não podemos servir às coisas. Você pode até ter o desejo de ter um carro bonito, pode ter o desejo de ter uma casa bonita, e esse é um desejo humano de cuidado dentro das suas próprias circunstâncias, mas esses materiais, eles não podem se tornar um ídolo para a gente e tomar o lugar de Deus na nossa vida. E às vezes a gente fica impossibilitado de viver mais para Deus porque a gente acaba trocando o lugar de Deus. Às vezes a gente tem um chamado para fazer determinadas obras e a gente vai abafando isso dentro do nosso coração porque a gente tem medo, porque a gente tem dificuldade, porque a gente não quer quebrar nossas coisas, ou porque a gente não quer perder, ou porque a gente não quer ter um pouco de dano financeiro, um pouco de dificuldade. Então a gente vai se protegendo e a gente vai correndo o risco do desamor. A gente vai correndo o risco de não praticar o amor. A gente vai correndo o risco da indiferença. E a gente vai correndo o risco de tentar fazer uma igreja de manipulação e de manipuladores que tentam manipular por questões financeiras. Por exemplo, eu vi o testemunho de alguns irmãos que tem empreiteiras de igreja que, assim, se não for da igreja dele, não vai entrar no serviço tal. Se não tiver o desejo de ir na igreja dele, não vai entrar no serviço tal. Isso é um perigo. Esse tipo de postura é um perigo. É um tipo que segrega o direito das pessoas, inclusive não é cristão, de abençoar todos, de abençoar os irmãos da fé, né? Então, assim, não só os irmãos, mas também de dar a possibilidade do emprego para o ser humano e de cercear e de manipular aqueles que estão debaixo do poder e da influência financeira. Então esse tipo de postura é um perigo. É um risco da ditadura cristã. E eu não tenho vergonha de falar isso porque alguns já viveram isso e pode acontecer. Eu espero que nós nunca caiamos nesse erro, né? Porque isso é um pecado. Agora, como deve ser a fé, então? Vou terminar já. Eu gostaria de abrir num texto de 1 João, que a gente até leu, mas como deve ser a nossa prática de amor no nosso dia a dia? Aí a gente vai ler esse texto e encerrar para a gente pensar nisso. Como deve ser a nossa prática? Porque a gente precisa ter um norte, né? Uma direção segura. 1 João, capítulo de número 2, se não me falha a memória. Deixa eu só abrir aqui, irmãos, que eu marquei aqui. É 1 João... É 1 João 3, e nós lemos o verso de número 1 João 2, 15 e 17, mas é o 1 João 3, do 16 em diante. Alguém poderia ler pra gente? Até o 22, isso é meio comprido, tá? Amém, pastor. Do 16 ao 22? Isso, vai lendo e vai fazendo uma pausa aí que eu vou alistando a nossa prática, tá? Eu vou falando para você parar. Amém. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Pronto, peraí, só um minuto. Nós conhecemos a caridade, e a caridade aqui é o amor, tá? A doação,
a palavra já em latim como uma atitude prática, e não uma atitude somente intelectualizada, mas uma atitude prática. A caridade é a doação da nossa vida pelos outros, como Jesus fez. Aí, verso de número 17. 17. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele a caridade de Deus? Então aqui está fazendo uma observação, João. Se você tem bens do mundo, recursos do mundo, tá, irmão? Tudo que você tem é do mundo. Nós estamos falando de dinheiro, estamos falando de carro, estamos falando de finanças. E ver um irmão em necessidade e impedir de ver o irmão bem, ou de não querer ajudá-lo, como que pode a caridade de Deus estar nessa pessoa? Se a gente vê a comunidade, vê a igreja, vê tudo aquilo que é de Deus e a gente cerra as nossas portas para abençoar, a caridade de Deus não está em nós. Então a gente já tem que pôr uma observação aí. Então só o fato da gente ver, pastor, mas tem muita gente sem vergonha. Tem muito joio, tem muita gente querendo pegar dinheiro de crente, porque crente é doador, é gente boa. A gente vai cuidando disso. Como? Buscando discernimento e sabedoria, buscando entendimento, principalmente, olha, algumas pessoas falam assim, você ajuda as pessoas? Ajudo. E como que você ajuda? Através da igreja. Eu vou ajudar através da igreja. Eu ajudo a minha igreja ajuda os outros. Se eu tiver um pouco mais de recurso, eu ajudo pessoalmente um irmão ou outro. Eu abençoo ou as pessoas que eu vejo que têm necessidade, eu ajudo dentro das minhas condições. Mas, irmãos, o que a gente não pode fazer é fechar as portas de sermos generosos para com o nosso próximo. Amém? Não podemos deixar de ser generoso. Seja generoso com aquele que tem necessidade. Continua aí, Ivan. 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Ok, então não caiamos no desamor, né? Naquele amor que é falado somente de palavras, só da boca para fora, mas de atitude. O amor precisa ter ação prática. Amém? 19. E nisto conhecemos que somos da verdade e diante dele asseguraremos nossos corações. Ok, então aqui o apóstolo João está dizendo o seguinte, que nós vamos ter identidade em Deus e essa identidade é inabalável. Por quê? Porque a gente tem praticado aquilo que vem de Deus. E se a gente não pratica aquilo que vem de Deus, o que acontece? A gente fica inseguro com relação à nossa própria relação com Deus. Somos de Deus, não somos de Deus. Por quê? Porque a gente tem dificuldade de praticar aquilo que vem de Deus. Ok? Então, ele está falando, se você fizer, você vai ter tranquilidade e vai ter segurança no teu relacionamento com Deus. Pode continuar, Ivan. 20. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que os nossos corações e conhece todas as coisas. Se os nossos corações, eles já dói dentro de nós quando a gente faz a coisa errada, né? Deus é muito maior e sabe todas as nossas motivações. Aqui está falando sobre aquela, como que eu posso dizer? A consciência que nós temos da prática do bem e às vezes quando a gente deixa de praticar o bem, a gente acaba sendo condenado por nós mesmos, né? Poxa, eu poderia ter feito tal coisa. Se os nossos corações têm o poder de fazer isso, muito maior é Deus que tem o poder de fazer e de ver todas as nossas atitudes e conhece até mesmo a nossa vida. Vamos lá. 21. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. Aí está o segundo ponto, que é o que dá a entender justamente isso que o pastor falou, que nós temos uma sabedoria interna, ou melhor, a consciência interna que fala conosco e que ela nos alerta com relação àquilo que nós fazemos de errado. E se não há nenhuma alerta dentro de nós,
é porque nós estamos praticando ou então nós estamos endurecendo a nossa própria consciência. Mas é importante a gente dar ouvido à consciência cristã que está dentro de nós, nascendo da palavra de Deus e no Espírito de Deus. Amém? Vamos lá para encerrar, Ivan? 22. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Ok, termina o 23. 23. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Amém. Esse é o mandamento de Deus e aqui é como a gente pratica ele. Amém? Tranquilo até aí? Que nós possamos ser fortalecidos para obedecer ao Senhor, recebendo aquilo que vem de Deus e aprendendo, crescendo na obra de Deus em tudo, em amor, principalmente em amor, uns para com os outros, e assim a gente vai crescendo, multiplicando e fazendo discípulo de todas as nações. Amém? Tranquilo? Vamos encerrar por aqui. Já deu 1 hora de live, né? E eu vou postar essa live. Nós vamos orar para encerrar. Então, fica aí as observações e conclusões finais. Nós temos um amor dentro de nós que precisa ser potencializado e precisa ser usado por Deus para poder trazer vida para essa nação perdida, para as pessoas que estão perdidas, estão distanciadas dos seus relacionamentos, muitas distanciadas por causa de desconfianças, distanciadas por causa de egoísmo, distanciada por falta de vários fatores, e nós que estamos em Deus, nós temos que ser aí agentes da aproximação das pessoas e do próprio Deus sobre elas. Amém? Esse é o nosso chamado. Ok? Tranquilo até aí? Deu para acompanhar? Falhou alguma coisa? Como que foi o áudio? Foi tranquilo? Sossegado? Ficou melhor aqui, Rosa? O áudio está falhando muito. Tá igual o Hangout. Tá igual o Hangout? Falhou bastante? Mais alguém falhou bastante? O meu não. Tranquilo? Tranquilo. Meu também foi tudo ok, pastor. Mais alguém falhou, gente? Eu preciso do feedback para a gente ir fazendo algumas avaliações, tá? O meu aqui foi de boa. Tá normal. Ok, então a gente vai estar dando uma olhada, Tinem, para ver como que a gente pode melhorar aí, tá? Dando uma sugestão, alguma coisa desse tipo, ok? Se mais alguém estiver falhando, vocês, por favor, nos ajude. Tieco, falhou, Tieco? Tieco? Amém. Vamos orar para encerrar. E aí a gente vai... Não falhou não. Não falhou não? Tá, depois nós vamos dar uma olhada aí, Tinem, para ver o que a gente pode melhorar, te ajudar aí a potencializar aí, tá? Vamos orar então para encerrar? Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esse gruta, quero te agradecer, Pai, por essa palavra, por essa direção. Que o Senhor coloque em nossos corações, ó Deus, o desejo de servir ao Senhor. Que o Senhor possa estar acolhendo, Deus, as nossas orações. Que nós possamos, ó Deus, ser direcionados pelo Teu Espírito Santo para amar em abundância, amar uns aos outros, em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos fortaleça e faça crescer em nós o desejo de sermos esses agentes que amam o próximo, que ama a Tua obra, que ama, Deus, ser agentes de salvação. Que nós possamos ter esse privilégio de colher os frutos, ó Deus, que nós temos plantado no Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê uma boa colheita, uma boa noite de sono, uma noite de descanso. Em nome de Jesus.
Amém. Amém, queridos? Amanhã nós temos a microcorda, tá? Ivan, a gente vai na igreja? Então nós estamos combinados lá na igreja. Se o Toyoki quiser vir, ele vem correndo, né? Daí, Joe. Ok, irmãos. Deus abençoe a todos e aqueles que estiverem fazendo o YouTube amanhã. Deus abençoe também, em nome de Jesus. Amém.